Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, este é Matheus Braga e hoje nós estamos com mais um episódio lendo o texto de vocês inscritos. Mais especificamente, hoje nós iremos falar do texto do Brian Rodrigues, um inscrito aí que muito querido, participou também do concurso Waterpunk que eu fiz junto com o Reginaldo Ribeiro e mais uma outra inscrita que vai ser numa próximo episódio que nós iremos falar sobre ela. Então, para vocês terem já uma ideia, né, para a galera que está chegando aqui pela primeira vez entendendo, aqui é um editalzinho de Waterpunk, onde eles tinham que contar uma história que trazia uma premissa de que o mundo acabou por algum motivo, no caso uma guerra nuclear, e agora vive em colônias subaquáticas, e eles poderiam contar uma história de fantasia, ou um caso mais ficção, ou um terrorzinho, mas que seja ambientado dentro desse cenário. Então, para vocês já terem já uma ideia de mais ou menos como a gente está usando esses textos aí. Vale ressaltar, né, Rafa, para os seguidores aí, que esse concurso é lá do outro canal do Rafa, né? Ele tem um canal, para quem não conhece ainda, vale a pena, um canal focado em world building, né? E eventualmente ele abre ali um editalzinho para poder selecionar, ver o texto dos seguidores dele, né? Então, às vezes a gente pode até acabar em algum momento trazendo essa ideia aqui para o nosso canal também, né? Mas, em princípio, se você se interessa por world building, né? Dá uma olhada lá no canal do Rafa que vale super a pena. Sim. E como é uma ideia de conto não ser muito grande, não é o texto de 100, 200, 800 páginas como a gente já traz, existe um limite de palavras, então existe também aquela questão de velocidade narrativa, porque o texto é menor e algo precisa ser feito. Beleza? Mas, de qualquer forma, nós iremos aqui ler a primeira página de Um Simples Homem, de Brian Rodrigues. Então, bora lá. Desde pequeno eu desejei ser alguém importante e ter meu nome conhecido. Durante minha vida toda, esse pensamento se manifestava esporadicamente. Algum dia eu vou ser alguém que vai trazer grandes mudanças ao mundo. Agora, mais uma vez, sou tomado por esse sentimento. Enquanto caminho por esse corredor de metal, ouvindo meus passos ecoarem pesadamente, eu encaro para além de longa janela, observando o vasto e quase infinito azul do oceano. Quase não dá para enxergar nada lá fora, pois a luz do tal sol chega muito pouco nessa profundidade, mas ainda assim há beleza lá. Eu vejo peixes nadando livremente por todas as direções, aproveitando da sua liberdade indômita. Vejo predadores perseguindo sua janta com velocidade e animosidade diante de tal exuberância e permito que minha mente divague por desejos impossíveis. Eu me vejo nadando junto de tais criaturas, como uma espécie de homem-peixe, zarpando por aí sem rumo. Me imagino como seu rei e que essas belas criaturas me ouvam, obedeçam e me tenham como querido. Me imagino alto, forte, incapaz de sentir medo. Me imagino especial. Continuo meu caminho perdido nos meus desvaneios, alheios ao meu redor. Meu corpo está cansado, minha mente exaurida. Meu trabalho não é de todo difícil, mas ele não traz orgulho ou satisfação, não me traz emoção. O cheiro da salmoura, muito comum nesse corredor de funcionários, arde minhas narinas, mas felizmente já estou indo descansar. Eu consigo por mais alguns. Eu prossigo por alguns metros até chegar em uma pequena porta de ferro, já quase que totalmente tomada pela ferrugem. Ao lado dela, eu aproximo meu cartão de funcionário, abrindo assim meu caminho de grande praça central. Meus olhos demoram para se adaptar à grande luminosidade da praça. O lugar é enorme e recheado de pessoas por toda a extensão das altas paredes de ferro estendiam lojas dos vários mais variados produtos, dessas roupas íntimas até móveis usados. Um pouco mais afastados, formando o corredor largo, apareciam quiosques de comida barata e qualidade duvidosa, e por fim, no centro havia um local para pessoas se sentarem e apreciarem a vista do teto de vidro que exibia o oceano acima. Porém, ali é impossível se aproveitar essa vista exuberante hoje. Circundando a área, há diversas pessoas protestando contra os novos decretos do Conselho, e esse tipo de protesto tem se tornado cada vez mais comum hoje em dia. Porém, eu nunca ouvi fazendo mais do que reclamar. Eu segui por algumas paredes. Eu segui por uma das paredes onde havia pouca movimentação e caminhei pesorosamente. Em meu caminho encarei a multidão. Pessoas alegres caminhavam felizes para lá e para cá, comprando produtos enquanto sorriam para os seus entes queridos com amor e ternura. Vendo tal cena, minha mente novamente vagueou pelas possibilidades e eu me vi entre essas pessoas acompanhando de uma bela drama.
Ambos caminhávamos em nossos kimonos tradicionais, rindo e brincando alegremente. Espantei essa fantasia rapidamente e foquei em meu caminho. Caminhei soturno por alguns corredores até chegar em meu apartamento. Subi os degraus e abri a porta na minha casa. Ok, vamos lá, Rafields. Primeira coisa que a gente gosta de avaliar, bom, tem o título em si, né, antes da primeira frase em si, né, que é um simples homem, e eu achei uma escolha inteligente aí do Brian, porque é um tom introspectivo esse texto dele, né, essa primeira página dele, e o título Um Simples Homem já conversa muito bem com a primeira página inteira desse conto dele. Então acho assim que questão de título foi um tiro certeiro aí do Brian. Sim, eu gostei pela simplicidade, ainda mais brincando com a palavra, né? Um simples Sim. homem, mas essa ideia que o Matheus trouxe, realmente, o texto ele é extremamente introspectivo, principalmente pelo reforço de ser contado em primeira pessoa, algo que facilita essa introspecção. Então, eu achei bem interessante a escolha, gerando uma antecipação muito forte. Porque já dando, né, pegando aí o comecinho do texto, que ele fala, algum dia vou ser alguém que vai trazer grandes mudanças ao mundo, meio que traz essa complementariedade. Um simples homem não vai ser grande, não vai ser alguém que vai mudar o mundo, a não ser que tenha o poder do protagonismo, que no caso aqui é realmente o protagonista, mas diferentemente de uma animação, de um anime, de um quadrinho, onde todos nós podemos ser heróis, no caso aqui de uma história introspectiva, são seres humanos comuns. No caso, ele é um homem simples, ele é um simples homem. Então, essa dualidade, a partir dessa introspecção, eu achei muito forte esse começo. Sim, e assim, Rafa, de certa forma, para mim, vou dizer assim, ó, eu não li o restante do conto, só essa primeira página aqui agora, né? e, e uma coisa que você não percebe muito explícito seria o conflito da história em si, mas aí eu parei pra pensar, pô, às vezes o conflito é justamente esse, né? Esse embate entre a simplicidade dele e ele querer ser alguém especial, né? Tá buscando essa forma de fama, né? De alguma forma, né? De ser reconhecido e tal, que é justamente a primeira frase. Então, assim, se for parar pra pensar, super inteligente também da parte do Brian de colocar uma primeira frase assim, né? Já caracterizou o personagem, ele no título, ele é um homem simples e sempre buscou ser alguém conhecido, que seria, de certa forma, um conflito, né? E ainda é uma primeira frase curta, como a gente gosta, de impacto, né? Que é gatilho de similaridade, pô, quem não quer ser uma pessoa reconhecida, né? Não precisa ser famoso, não precisa ser um popstar nem nada disso, mas, pô, todo mundo se sente bem quando é reconhecido pelo seu trabalho, que seja, pelas suas características, suas habilidades, de qualquer forma que seja, né? Ser reconhecido tende, eu não vou colocar que todo mundo, porque nada é 100%, né? Mas tende a ser algo prazeroso, né? Você se sentir reconhecido pelo seu trabalho ou pela pessoa que você é de uma forma geral, né? Então, assim, parabéns ao Brian nesse caso, porque para mim, pelo menos, é um título que conversa bem com a primeira página e uma primeira frase que tem alguns gatilhos interessantes e também conversa com isso tudo, né? Sim, uma coisa que eu acho que poderia ser levemente diferente seria nesse pensamento, né? Algum dia vou ser alguém que vai trazer grandes mudanças ao mundo. Como isso meio que já disse na primeira frase, né? Desde pequeno eu desejei ser alguém importante e ter meu nome conhecido. Eu acho que ele poderia talvez ter resumido a frase como simplesmente um pensamento era: trarei grandes mudanças ao mundo. Eu acho que isso meio que complementaria o desejo, quero ser alguém importante. Como? Como escritor? Como médico? Como pessoa? Como político? Não, como alguém que vai trazer grandes mudanças ao mundo. Então eu Uhum. só talvez reduziria esse algum dia vou ser alguém que vai trazer grandes mudanças, porque o começo dessa afirmação a gente meio que já sabe, porque ele Sim. quer ser alguém importante. Então eu Soa um acho pouco que como uma redundância, exato. redundância repetitiva. E assim, Rafa, isso ia ser até um ponto que eu ia tocar em, acho que de um modo geral até. Eu senti que tem alguns pontos redundantes ou repetição de palavras também, que é algo que a gente pega. E isso, assim, não é nem, acho que todo, até o escritor mais
renomado peca com isso, mas existe uma rede de revisores, de pessoas que estão ali com o olhar crítico de fora, justamente para pegar o que o olhar nosso de escritor viciado deixa passar. Né? Então isso é muito comum, não é uma crítica à escrita do Brian de forma alguma, né? É só um conselho, e a gente já falou isso diversas vezes, de ter grupos de escrita, da potencialidade que isso traz para o escritor, né? De quanto isso pode ajudar, para pegar essas repetiçõezinhas, essas redundâncias, que é natural, todo mundo comete, né? Mas que quando a gente limpa o texto com isso, ele fica mais polido, né? Peguei aqui alguns pontos ou outros, falta de vírgula também, uma falta de pontuação que tem no texto dele aqui, mas que é algo que justamente com esse grupo, com a rede de revisores, né, isso é corrigido e deixa o texto com uma cara muito mais limpa, muito mais polida, e apresentável ao público. Né? Sim, tanto que algo que ajuda demais, primeiro, é o próprio Language Tool, é uma extensão do Chrome que você só instala e já ele já dá só de você jogar o seu texto no Drive Language Tool. escrevendo, ele já dá diversas dicas de troca de palavras, português, vírgulas. Então é algo Sim. interessante. Ah, mas eu uso o Word. Beleza, existem extensões do Word, então você pode também fazer isso que não dá problema nenhum. E uma coisa que pelo menos me ajuda demais é jogar o texto para um que eu chamo de babalouca, mas é um aplicativo de leitura de texto que você simplesmente pega o seu texto, é o Balaboca, você joga o seu texto lá, copia e cola e ele lê. O bom é que quando você está lendo na cabeça, você não tem a sua voz no seu ouvido. Então, quando alguém está lendo, você já pega esse, puta, tá repetindo muitas palavras aqui, porque ele lê exatamente. E uma outra Sim. coisa, uma dica interessante é, toda vez que tiver pronomes, que é o que mais a galera fala, tanto pronomes pessoais quanto oblíquos, no caso, me, se consigo, eu, às vezes você joga tipo eu, e veja quantos eus aparecem, né? No Dá um caso Ctrl aqui F, é o né? me, né? O me aparece várias vezes. Eu me Não, imagino, eu me ouço, eu me se, vejo querido, eu me imagino novamente. Se eu ia Então, comentar, Rafa, justamente essas repetições, e elas são muito inerentes aí à voz que ele escolheu, que é a primeira pessoa no presente até, né? sim. Porque aí o tempo, e dada também a introspectividade do personagem, né? Que tá o tempo todo pensando em consigo ali, por ser o simples homem, né? Que é coerente e tal, mas acaba que soa um pouco repetitivo, porque realmente tem um excesso de meu, minha, me, né? Eu, né? É tudo muito introspectivo, mas ao ponto de às vezes ser interessante para o autor pensar em, pô, às vezes será que dá para reduzir algum aqui ou trocar para alguma outra coisa, né? Para evitar essa repetição em exagero, né? Eu entendo que é total da voz do narrador, que é a primeira pessoa no presente, e que conversa muito com a questão da história em si, né? Mas se você for parar para ver, tem um pouco demais, né? Daria para reduzir. Eu até tenho um ponto aqui, deixa eu achar aqui, que eu gostei, que foi uma repetição, mas que foi uma repetição, para mim, proposital e bem feita, que é a questão do segundo, terceiro, quarto parágrafo, onde ele coloca eu me imagino. Porque ele cita, eu me imagino nadando, aí passa um pouco, me imagino como seu rei, né? Tem um terceiro ainda, me imagino alto, e aí ele dá uma quebra de parágrafo e coloca um em destaque, me imagino especial. Isso para mim soa muito proposital e muito potente. Aqui não acho nem que tem que fazer mudança nenhuma, mas o excesso de minha, meu, me, na primeira página como um todo, eu acho que valeria a pena ser revisado para evitar essa repetição. Sim, existem algumas repetições que são interessantes, outras que podem soar estranhas. No caso, mesmo quando você tem uma repetição, no caso aqui, que é uma repetição, no caso específica e assertiva, dependendo de como você constrói, no caso que a gente colocou aqui, me imagino nadando, me imagino como seu rei, no caso, me ouvem, esse me ouvem já podia, Esse poderia já ser cortado, podia talvez. cortar, obedecem, imitem como querido, me imagino alto, talvez esse me obedecem, imitem como querido, esse me tem como querido, podia cortar, porque Uhum. essa ideia, me imagino alto, forte, incapaz de sentir medo, Legal. ponto. Na próxima linha,
Me Imagino Especial é muito forte. Isso, exato. Então, assim, desses 5 meses, dava pra cortar 2, que E deixar todos foge um só pouco dessa ideia propositais. do Sim, me imagino, exato. porque acredito que a repetição é me imagino, me Isso. imagino, me imagino, me imagino, me imagino. Beleza, essa Perfeito. repetição é legal. Outros meses perdidos dariam para cortar, que a gente Justo. chama de Perfeito. repetição por acumulação. A ideia de ser repetição obrigatória com o objetivo de acumular informações, e no caso aqui, introspectando cada vez mais e entendendo a psique do personagem. Então, no Uhum. caso, a gente tem aqui talvez alguém com uma baixa autoestima, mas com grandes ambições. No caso, puta, eu sou um bosta, mas eu queria ser melhor. Uhum. Então, é uma criação de personagem muito forte aqui, ainda mais hoje em dia, com grandes. Um aumento de um número da galera que tem problemas psicológicos. Matheus, como futuro psicanalista, já está vendo isso hoje. Então, é um gatilho de tanto similaridade quanto aproximação monstruosas. Sim. Quem nunca sonhou querer ser grande e quem nunca sentiu isso? Porque imaginar, um dia eu quero ser médico, um dia eu quero ser engenheiro, um dia eu quero ser astronauta. Criança pensa, eu quero ser youtuber, beleza, isso é um pensamento que não tem um fator emocional. Mas quando você cria uma maturidade e fala, nossa, eu quero formar uma família, eu quero ser alguém, eu quero ajudar as pessoas, e tem esse fator emocional, existe esses dois lados da vida. Ele aborda esses dois lados muito forte. Então, é um começo Justo. bem, bem forte nesse quesito. Ainda tem um Uhum. pouco de, de world building, falando, né, o mar azul, não sei o quê, mas ele vai descrevendo, também a forma de descrição dele é introspectiva, onde o sol tá lá em cima e eu estou aqui embaixo. E tá se mergulhando nele e se mergulhando no oceano. Então, esses primeiros 4 parágrafos, eu achei 4 parágrafos intensamente fortes. Uhum. Vou até dar um salto aqui, mas só para pegar o gatilho seu que você citou da similaridade, que eu senti que ele fez um outro aqui que eu acho muito bacana também, mais pro final aqui, assim, um pouco, né, que ele comenta ali dos protestos que ele tá vendo, né, e aí tem um trecho que ele fala assim, esses tipos de protestos têm se tornado cada vez mais comum hoje em dia, porém eu nunca os vi fazerem mais do que reclamar, né, e isso também é algo que tá na nossa rotina do dia a dia com a internet aí, né, todo mundo falando de tudo, né, metendo a lenha em tudo, mas ninguém faz nada, só vai lá e comenta, que é muito fácil, né, comentar, né? E você assistir um vídeo de alguém falando e assumir a opinião daquele cara e repetir aquela opinião, né? E você tá ali só reclamando e ninguém tá fazendo nada para poder melhorar de fato, né? Então, assim, acho que é outra similaridade que ele traz e crítica social, que é um negócio bacana, né? Então, fica aqui minhas palmas pro Brian de novo aqui nesse trecho que ele fez esse comentário para mim, bem cirúrgico também. E o legal é que ele consegue mesclar a descrição do ambiente com essa introspecção, pegando até quando você fala das revoltas, ele traz o que a gente chama de PECs, né? Política, Economia, Cultura e Sociedade. No caso, ele fala um pouco da economia, dizendo que meu trabalho não é difícil, mas é uma merda. Então já traz que existe tanto socioeconômico, do caso, o emprego dele, quanto ao quanto ele pode ganhar com isso. Traz um quesito político, dizendo tem pessoas que não são a favor das políticas atuais. Traz um pouco no caso da própria cultura de Uhum. ser algo, no caso ele fala bem sutilmente que ele veste kimono, então talvez tenha algum um quê Oriental aí, talvez. oriental de alguma forma, que no caso do edital obrigava a ser de origem japonesa, então ele ainda traz um quê Cultural, do né? negocinho. Então, assim, ele consegue sutilmente colocar um pouco dos 4 parâmetros básicos da sociedade e ainda trazendo essa ideia. Então, você vê que alguém que está talvez muito altivo, que esteja muito feliz, talvez veja uma passeata e fale: ok. Mas como ele quer mudanças internas, ele vê. Sabe quando fala assim, eu tô muito afim de comprar um carro, um Celta.
Aí você fala, nossa, desde que eu senti vontade de comprar um Celta, eu comecei a achar vários Celtas na rua. Eu acho que é um sinal de Deus, dizendo que é para comprar um Celta. Na verdade, como você está focado em querer um Celta, você já via Celtas por aí. Só que agora é que te chama muito mais a atenção porque o teu foco é esse. Então, como o foco do personagem é muito introspectivo e de mudança, tudo aquilo que gera alguma coisa ou de mudança ou de estagnação chama a atenção do personagem. No caso, ele entra ele tá andando no corredor, que é o mesmo de sempre, chama atenção porque ele quer mudança. Eu vejo as coisas livres, porque ele quer mudança, chama atenção. Ele viu a praça, que apesar de tudo isso, ela é assim, porque ela quer mudança. Então eu vejo essa primeira página dele muito. A descrição muito característica. No caso, o PDV do personagem está muito forte em todas as descrições dessa primeira página. Justo. Sem dúvida. E aí, mais pro final, né, Rafa? Ele termina aí com a última frase relativamente curta, 2 linhas, né? Espantei essa fantasia rapidamente, foquei meu caminho, caminhei soturno por mais alguns corredores. Aí esse negócio da repetição aí que a gente comentou, que com a revisão isso se perde, né? Foquei em meu caminho, caminhei soturno, né? Soa, né, um pouco cacofônico pra gente aí, daria pra construir melhor, talvez. Soturno por mais alguns corredores até chegar em meu apartamento, subir os degraus e abrir a porta da minha casa. Para um final de página, eu acho interessante, né? Porque você fala assim, pô, abri a porta, o que tem do outro lado, vou descobrir só se eu continuar, né? Me soa convidativo, apesar de não ter sido construído nada ali até esse ponto que te dissesse, porra, vai acontecer algo impactante ou nada disso, mas ainda assim, né, a gente tende a querer continuar para saber o que tem do outro lado da porta, né? Essa é até uma questão, talvez inconsciente do ser humano, né? A imagem, o arquétipo da porta em si, a gente querer saber o que tem do outro lado, né? Essa curiosidade, oportunidades que podem se abrir, caminhos que vão se surgir do outro lado, né? Talvez tenha até algo já a nível inconsciente aí, mas me soa um bom final de primeira página nesse sentido de querer saber o que há do outro lado. Sim, essa ideia metafórica de porta, ela é muito forte, assim, ela está em diversos. Os olhos são as janelas da alma, no Uhum. caso, o quesito o caminho da porta, a porta estreita, até na Bíblia tem essa ideia de o caminho do céu é um caminho estreito, pela porta estreita e tal. A próprio portal indo para Uhum. outros planos, indo para a própria realidade, mudança de momentos. Então a porta ela é um elemento do world building muito forte para construção de psique cabuloso, além de criar arcos muito bons caso você queira trabalhar um pouco dessa semiótica. E eu acho legal, no caso, é que ele traz um pouco também da descrição, quando você está atrás a ideia do personagem em primeira pessoa, é muito legal você trazer os sentidos. Descrição utilizando os 5 sentidos é muito interessante. Então ele fala sobre a luz do sol, fala sobre o cheiro da salmoura, fala sobre a questão do eco. Então ele traz 3 sentidos. No caso, o tato e o paladar é um pouco mais difícil, porque dificilmente você vai lamber o corrimão de uma escada, apesar que você poderia sentir o frio das paredes, seria Uhum. possível, mas talvez o paladar seria um pouco mais complicado. Porém, pelo menos ele dá o luxo de trazer um pouco mais do que o sentido clássico, que é a visão. O eco pesado e, no caso, o cheiro da salmoura. Que foi um pequeno detalhe, no caso, né? O cheiro de salmoura é muito comum nesse corredor de funcionários, arde nas minhas narinas, mas felizmente estou indo descansar. Mas você vê que é aquela pessoa que conhece a técnica, Uhum. quer aplicar, tá treinando a aplicar, e apesar de não gerar um puta gatilho, você já consegue já ver que a pessoa tá se dando ao trabalho de criar mais estímulos possíveis. Tanto que os passos ecoando pesadamente aumenta a introspecção que a gente comentou do parágrafo anterior, que fala sobre eu imagino, imagino, imagino. Então ele cria já esse contexto intensificando. Então, mais um ponto aí pro Sim, Brian pela isso descrição sensorial. isso
discreção sensorial de modo geral, ela tem a capacidade de te imergir no texto, no universo, no personagem, né? Então é super poderoso isso, né? De você não ficar só descrevendo só o visual, que é o mais batido, é o mais clássico, afinal de contas a gente está lendo um livro, fica imaginando aquelas coisas na nossa cabeça, então você fica formando a imagem das coisas, né? Mas quando trabalha esse lado que o Rafa está trazendo, né? O olfato, os outros sentidos, isso te ajuda a criar a imersão, te ajuda a formar a imagem na sua cabeça, né? Então tem um potencial muito grande de deixar o leitor mais preso na história, né? Então, e ainda se tratando de um personagem introspectivo como é super positivo aí, né? No caso do Brian. Eu sinto aqui que o Brian é um seguidor ávido do canal. Nem conheço, mas é um seguidor ávido do canal do Rafa, porque ele pegou as dicas todas que o Rafa vai soltando ali da PEX, que ele já citou, da questão dos sentidos, né? E aplicou isso tudo no texto dele para produzir uma primeira página bastante interessante. Assim, né? Porque também eu não vou colocar como finalista só porque é inscrito, né? Tem vários. Chegou 35 textos e teve 3 finalistas, como o que eu achei dos melhores. Então, assim, você percebe que existe sim um pequeno detalhe. Quando a gente fala sobre construção de história, basicamente, quando a gente diz aqui da primeira página, a gente fala sobre o personagem, fala sobre o enredo, fala sobre o world building, que é o tripé da narrativa. Sem cenário não tem onde a história acontece, sem história não tem por que o personagem existir, e sem personagem não tem quem nos guie pela história e pelo cenário. Então são 3 pontos importantes que precisam trabalhar junto. Claro, mas quer dizer que um personagem sem graça pode ser cativante? Pode. Você pode ficar... Eu já chorei por um barco, eu já chorei por um banco. Tem um quadrinho de um quadrinista francês, que é um quadrinho de 100 e poucas páginas, que é só um banco sem balão de fala nenhuma, e tem horas que eu me emociono pra caramba, falando, velho do céu, como assim, mano? Então, um banco sem falas, só. É a história de um banco. Então, é possível você se emocionar com personagens sem graças? É. A nossa vida muitas vezes é sem graça, então criando uma aproximação, você se compadece com o personagem. Sim. Não só coisas gigantescas, não, porque isso e aquele outro. Perfeito, cara, muito legal. Eu queria ter uma vida que eu pudesse ceifar a vida de um dragão. Pô, ia ser legal pra caramba. Mas não dá. Provavelmente Então ia eu morrer no vejo primeiro dia. histórias. Hã? Provavelmente ia morrer no primeiro dia, Com provavelmente, mas. certeza. Né, no caso, se eu fosse um personagem de história medieval, eu preferia ser taverneiro ou, no máximo, limpador Bah, de esterco, né? Até isso no máximo. Mas, de uma forma geral, o texto está bem escritinho, no caso, a primeira página. justo. Obviamente, teria. A gente até trouxe que seria interessante algumas ponderações, que é um simples grupo de escrita já seria o suficiente para pegar algumas coisas, porém, de uma forma geral, o texto está bem desenvolvido, o personagem ele é cativante dentro das suas objeções e idealizações, Propostas. então as propostas são bem legais. Obviamente tem um carinho especial, porque, como o Matheus percebeu, ele é um inscrito muito ativo e teve sim aquelas umas diquinhas, obviamente pegando as dicas do canal, mas eu acho que foi uma história assim, obviamente, né, leio, né, futuramente, quando for publicada, mas é uma primeira página bem gostosinha, eu particularmente gostei bastante. Então, pessoal, quero dizer aqui primeiramente parabéns ao Brian, a todos que mandaram lá. E se você quer ser alguém que também vai ter a primeira página avaliada por nós, trazendo alguns pontinhos que podem ser melhorados, alguns pontinhos que a gente gostou e algumas dicas para lá e para cá, deixa aqui, a gente sempre coloca aqui nos comentários, no caso na descrição do vídeo, o link para você mandar o seu formzinho com o seu texto, com a primeira página, com os seus textos e tudo mais, e a gente consegue avaliar e dando as nossas primeiras impressões. Já tivemos aí já o Brian como o nosso terceiro já aparecendo, daqui a pouco vai aparecer mais, então mande pra gente, que com isso a gente consegue ter muito mais textos, muito mais com vocês aparecendo aqui, beleza? Então, bora ler!